Bom dia. Moço, tudo bem? Esse é o nosso escritor. Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Quero fazer um pedido para você. Pense com muito carinho nessa sala. Porque nesta sala foi a minha quarta série. Ai, que maravilha. Foi aqui. Que benção. Com a professora. Bom dia, professor. Na época a gente não falava professora, não falava dona. Com a dona Odete Bolim Rosa. Foi nesta sala minha quarta série. As lembranças mais fortes que eu tenho são daqui. Olha que maravilha. Nossa, quantas memórias. Aí a gente reflete aos anos anteriores, né? Sim. Eu também já estudei nessa sala aqui. Nesta aqui? Nesta também. Oi, gente. Tem muita lembrança, né? A dona Odete também tinha uma letra bonita assim. E a gente gostava tanto quando ela escrevia na lousa, porque a letra dela era assim, era bonita. Assim. 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil, por causa de Monteiro Lobato, do Brasil. Sabe, gente, não é que a gente não deva comemorar bruxas, doentes. Eu não tenho nada contra. Se a pessoa quer comemorar, tudo bem, comemore, destaque, valorize. O que eu não concordo é quando a pessoa valoriza bruxas e doentes que não são do Brasil, são de outros países, e não valoriza o que é nosso. Seria assim, valorizar a música estrangeira, mas a nossa não. Não é que esteja errado valorizar a música estrangeira. Não está errado. O que está errado é não valorizar a nossa música. O que está errado é não valorizar as nossas histórias. Não valorizar as nossas coisas. Isso que está errado. Por exemplo, o maior sonho da pessoa é ir para Disney. Tá. Está errado ir para Disney? Não. Claro que não. Mas tem que cuidar do ambiente que você vive. Tem que cuidar daquilo. Por exemplo, você quer ir para Disney. E para a sua escola? Como é que você cuida dela? O que você faz na escola? Entendeu? É valorizar o nosso espaço, valorizar o nosso lugar. Em outros países, o Dia Nacional do Livro Infantil não é 18 de abril. Estaria errado se a gente comemorasse as outras datas e não comemorasse a nossa. Aí estaria errado. Por isso que temos que comemorar a nossa. E a Emília é um bom exemplo disso. A Dona Benta, o Pedrinho, o Canalizinho, são personagens do Monteiro Lobato. E em homenagem a ele, Visconde, em homenagem a ele, 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil. E nesta escola, toda vez que venho, eu me sinto muito diferente aqui. Eu confesso algumas coisas para você. Não falo disso por aí, porque não quero ofender ninguém, mas a gente vai tomando posse, sabe? Eu me sinto assim meio dono da Fortunato. Eu me sinto assim, parece que eu não saí. A sensação que eu tenho é que eu continuo aqui. As crianças me perguntam, quantos anos você tem? Eu acho que isso não é tão importante. O importante é por quantos anos você se sente. Como escrevo muitas histórias, então dependendo da história é a idade que eu me sinto. Mas toda vez que eu venho na Fortunato, aqui dentro, eu estou sempre com 10 anos. Entre 8 e 10. Eu estou sempre
capacidade. Não diminui e não aumenta. É assim que eu me sinto. Eu vou contar uma coisa curiosa que me aconteceu aqui. Uma das últimas vezes, acho que foi antes da musicalização. Eu tenho a camiseta. Eu tenho uma camiseta dessa aqui. Eu gosto dessa aqui. E aí, fizemos a apresentação. E daí acabou. E a professora disse para a turma da classe: vamos voltar para a sala, vamos comigo, vamos. E eu também fui. No final da fila lá, e estava indo. Aí no meio do corredor, eu pensei assim: mas eu não sou mais aluno da Fortunato. Por que eu estou indo? Mas me deu uma vontade tão grande, eu vim e eu me sentei numa carteira e fiquei. Eram carteiras, né? Na minha época, depois as carteiras ficaram. Carteiras duplas. Então aqui na Fortunato eu me sinto muito diferente, eu me sinto muito à vontade, eu me sinto em casa, embora eu não tenha 112 anos, eu não tenho, mas a escola tem. E nós falamos da Fortunato em todos os lugares que vamos. Na semana passada nós estávamos lá em Itaperuá, na Paraíba, e na cidade de Parari, também na Paraíba, que é vizinha lá. Daqui lá, mais ou menos, dá uns 3.200 quilômetros. Se fosse com o carro, uma semana de viagem. Tem que ser de avião, não tem jeito. É muito longe. E lá nós falamos muito da Fortunato. A gente fala da Fortunato em todo lugar que vai. Aí eu disse assim: a minha escola Fortunato, da minha terra natal, porque eu sou nascido em Angatuba, a minha escola está completando, e era o dia 9. A minha escola está completando hoje, 9 de abril, na semana passada, 112 anos. Aí falei bastante da escola, falei. Ao finalzinho, uma criança me disse assim: tem uma pergunta. Quantos anos que você tem? Por quê? Depois eu entendi. A pergunta da criança era o seguinte: se eu disse que eu estudei na escola e a escola estava fazendo 112 anos, o que ela pensou? Ela pensou que você tinha 100. Olha, demorei para entender isso. Ela também achou que eu tinha 7 anos. Olha que bonito, né? Seria um orgulho. Possivelmente já não estaria mais aqui, mas seria um presente. Mas, de toda forma, ter estudado nesta escola e nesta classe, eu me sentava no meio, mais ou menos aí. Isso para mim é o orgulho. Eu falo da Fortunato em todos os lugares que eu vou. Esta camiseta eu ganhei lá da Paraíba. Então, ao mesmo tempo que eu falo da Fortunato lá, eu faço homenagem da Paraíba vindo para Fortunato com uma camiseta que eu ganhei lá. É uma maneira de juntar, né? Estado de São Paulo, estado da Paraíba, Angatuba com Itaperuá, a Fortunato com as escolas de lá. É uma maneira de juntar. Outra coisa que eu vou deixar aqui para a escola, ó, Vivos e Uivos em La Biblioteca. É uma história que você vai gostar. E tem um personagem de um menino, esse menino menor aqui no canto, ele tem 2006 anos. Aí ele vai explicar por que ele tem essa idade e o que foi que aconteceu com ele para ter essa idade. Aqui, não sei se você consegue enxergar, mas aqui é um lobo. É um lobo, percebe? É um lobisomem. E
E o que um lobisomem vai fazer numa biblioteca? Ah, você tem que ler a história. Então, eu vou deixar para a escola, depois se empresta lá. Tudo bem? Outra coisa que eu vou deixar para a escola é aqui, ó. Cão sultão. Olha para a carinha. Não se engane com essa carinha. Essa carinha é só disfarce. Porque depois a história vai aparecer. Eu tenho um cachorro quase igual esse. Tem? Ele se finge de lindo, mas é assim. O meu se finge de bonzinho, mas também é. Agora, como é que esse cachorro, como é que ele resolve os problemas? Ai, brincadeira na Aí você tem que ler a história, porque é a primeira história que eu escrevo de terror. Mas não é assim um terror, aquele terror que você vê pedaço do corpo da pessoa, sangue. Não é assim tão nojento, sabe? Porque eu não gosto disso. Mas como as crianças gostam muito de terror, então eu comecei a escrever, só que eu chamo de terror módico. Quer dizer, um terror ameno, mais suave, sem tanta agressividade. Vou deixar para a escola o Cão Sultão. Este daqui eu escrevi em homenagem a uma escola de Itapetininga, O Sonho de Maria Cecília. E foi assim. As crianças da escola fizeram um desafio. Elas me pediram para escrever um livro em homenagem à escola. Claro que eu topei. Mas o que elas fizeram? Escreveram cartas. Cada um escreveu uma carta, contando uma história. E o que elas queriam que eu juntasse as histórias num livro. Aí a diretora Neia me disse, como é que você vai juntar histórias tão diferentes num único livro? Qual é a resposta para isso? Está aqui. Mas eu já vou adiantar uma parte da resposta. Quando as coisas são muito diferentes, histórias muito diferentes, o que junta tudo isso? É muito simples. Um sonho. Um sonho junto. E foi assim que aconteceu. Vou deixar. Esse daqui é para uma criança que acabou de completar 6 anos. João Guilherme, lá de Itaperuá, na Paraíba. Eu escrevi um livro para a irmãzinha dele e para ele, eles são nossos afilhados. Aí eu escrevi para ela que fez 10 anos. E ele começou a chorar porque ele não queria. Tudo bem, João, eu escrevo uma história sobre você. Ele ainda não sabia. Então, tem alguém de 6 anos na escola? Acho que vai gostar. Tem a minha irmã. Tem? É seu filho que você escreveu? Não, é afilhado. Ah, quando ele crescer um pouco mais, ele dá pra ele ler também. Então, isso aí. Faz um livro em homenagem à nossa escola? Em homenagem a Fortunato, inclusive para Fortunato, eu propus um trabalho, quando escrevi Cidinha, a escola deve ter um livro aqui, procure lá. Cidinha, uma menina histórica. Nossa, a escola Fortunato está nesse livro em vários momentos, inclusive sobre o porão, contar a história do porão. O porão da Fortunato tem muita história de muito tempo, então pode ler que está lá. Você já teve medo quando você estava aqui na escola do porão? Todo mundo tinha medo. Ninguém frequentava o porão. Eu vou dizer que quando se algum aluno pedia para ir no banheiro, né, que ele estudava aqui, tinha que ir igual um amigo. De medo. Decorar sozinha também. É. E vou deixar também essa história de um menino, mais ou menos a sua idade, Tosté. Vai contar como é que ele viveu, as pipas que na época falavam papagaio, falava pipa, o futebol, as brincadeiras, as brigas, soltar balões. Na época dele podia, hoje ele é proibido. Até porque, mas afinal de contas alguém pergunta.
tantas que já só está agora não. Porque antes, poucas pessoas, poucas casas, um balão pegando fogo, caindo, dificilmente caía em uma casa. Eram poucas casas. Como? Imagine a Indaiatuba há 50 anos passados. O trânsito era completamente diferente. Você podia andar pelas ruas sem medo. Vou contar mais uma para você para encerrar. Quando eu estudava aqui, no primeiro ano, eu comecei. Eu tinha 7. Mas eu tinha muito medo da escola porque ela é tudo muito grande. Olha a altura da porta. Isso me assustava quando eu olhava assim. Tudo assustador, tudo muito grande. E depois que sentava na carteira, nossa, tinha que ficar. Não podia, não podia mexer. Arruma aí, acerta direito, senta direito. Muito linha dura. E fora daquele a gente podia brincar, a gente podia correr. Então eu fugia da escola. Dessa aqui não, mas a sala do lado de lá. Pode olhar depois. Tem uma porta num canto e outra ali. Então o que a gente fazia? Entrava por lá em fila, quando todo mundo ia sentar, eu saía por essa. Quando entrava por aqui, eu saía por lá. E eu fugia. E eu ficava perambulando pela cidade. Mas pense que a cidade era pequenininha, não tinha nenhum tipo de violência, não tinha sequestro, não tinha nada. Hoje, se fizer isso, a polícia vai atrás. Porque hoje os perigos são outros. Então é uma outra época. Mas o que eu guardo disso tudo? Eu guardo as coisas boas que eu vivi aqui. E foram muitas coisas boas. Conheci muita gente boa. Eu vou lançar um livro, vai falar bastante daqui também, com a minha turma. Normalmente era assim, a turma da escola, a turma de primeira comunhão, era muito comum. Vou falar de muita gente nessas histórias. Você é professor? Sou. A minha área é filosofia. Você vai estudar mais para frente. Mas a minha grande paixão é escrever. Você já foi amigo do Monteiro Lobato? Não. Não conheci Monteiro Lobato. Seria um privilégio, né? Você sabe o nome verdadeiro dele? Do Monteiro Lobato é comprido o nome. Não me lembro de cor. É que na época os nomes eram compridos. Era comum a pessoa ter um nome muito comprido. Diferente. Falei essa semana, isso que estão falando. No livro que a gente está lendo é Monteiro Lobato, né? Mas às vezes, por que a gente guarda aquilo que é mais conhecido? Porque quando você fala o nome inteiro da pessoa, ninguém conhece. Mas se você falar o nome pelo qual ela é conhecida, pronto. Aí todo mundo fala. Todo mundo sabe. Moço, por que você não... Moço, Elcio. Ah, Elcio, por que você não faz tipo um livro contando sobre você? Verdade. Escreveu. Eu fiz. Eu acho que a escola deve ter. Dá uma olhada aí na biblioteca. Aí depois você me pergunta. Qual é o nome do livro? Vou esperar que você procure lá. Aí, o que você encontrar, Você escreveu que pessoa daí você vai dizer para mim, eu tenho isso. Daí eu Tem mais de um, na verdade, falando sobre. a Mônica. Esse é o nome de Souza. Gente, foi um prazer falar com todo mundo. Foi nosso, Muito obrigado. recebeu. Vou tirar uma Depois foto. eu vou autografar e deixo para a Sandra. Diretor, tudo bem? Deixa eu falar rapidinho antes de encerrar. Segura, por favor. Bom dia, né? Bom dia. Como o Elcio vai passar nas outras salas, então a conversa é rápida, mas vocês sabem que se tem um lugar que o Elcio gosta de vir é na Fortunato. Esse livro que ele está falando, que você vai pesquisar, foi lançado aqui na Fortunato. Então depois você pesquisa que tem aqui. Tem vários livros do Elcio. O Elcio tem 70 livros publicados. Uma parte tem aqui na escola. O que não tiver, a escola manda um e-mail. Por que a gente insiste no e-mail? Porque aqueles que estão esgotados, quanto mais pedido a gente tem, a gente consegue com a editora. Tá? Então, por isso que a gente pede para pedir lá. Faz contato por e-mail que a gente manda. Então, assim, todas as vezes
o Elcio fala da Fortunato, por onde a gente passa. Então, tem 70 livros escritos, o Elcio já mandou um livro lá, 2 livros para o Papa respondeu. Tem livro no Japão, tem livro na Itália, tem livro na Argentina. Então tá bem diversificado aqui. E vejam, vocês vão poder dizer, e o Elcio estudou na minha sala. Angatuba é uma cidade muito rica, né? Tem o professor Libânio, que é conhecido internacionalmente, nosso amigo. Maria Aparecida, que é uma historiadora. Então, quando vocês falarem de Angatuba, falem com muito orgulho, tá bom? Nós vamos tirar uma foto então? Vamos. Pode ser, professor? Aqui.